Bem, pessoal, eu fiquei responsável por mostrar o Profit para vocês. Por que que nós, da opção de mercado, escolhemos o Profit para operar? É muito simples. É você ter uma ferramenta que tem tudo que você precisa para opções dentro de um lugar só. Você não precisa recorrer a, por exemplo, o Opelab, que é uma excelente ferramenta, para analisar. Você não precisa disso porque o Profit faz isso. Você não precisa executar suas ordens via home broker da sua corretora, porque o Profit também faz isso. Então a gente vai mostrar para vocês como é que nós, da opção de mercado, usamos o Profit. Vou primeiramente começar mostrando o gráfico, para depois inserir no modo de opções da ferramenta Profit. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Então, pessoal, esse aqui é o gráfico da Petrobras, período diário. Cada candle desse é um dia. E é dessa maneira que ele vem quando você não tem nenhuma configuração no Profit. Os candles brancos significam que o papel subiu nesse dia e os candles pretos significam que o papel desceu nesse dia. Mas vamos começar a colocar aqui alguns indicadores que nos auxiliam a leitura do gráfico. Qual é o momento bom para vender uma put? Qual é o momento bom para vender uma call? E é por meio do gráfico que a gente vai achar essa análise, fazer essa primeira análise para depois ir lá no modo de opções e eu vou mostrar para vocês como é que por lá a gente também analisa e faz a nossa ordem. Então a primeira coisa que eu coloco aqui no gráfico é um indicador que eu acho que muitos de vocês conhecem, chamado estocástico lento. Então eu vou inserir ele aqui, estocástico lento, inserir ele aqui embaixo, e ele vem dessa maneira. O que é que eu costumo fazer? Eu vou dar uma configurada nesse período do estocástico lento, que ele vem de por padrão no 14. Eu vou colocar no 8, vou deixar ele um pouquinho mais rápido. E a partir desse momento, o estocástico lento ele começa a fazer uma leitura do gráfico ali em cima. Outro indicador que eu gosto de usar são as bandas de Bollinger. Mais uma vez, eu vou inserir esse indicador. E agora eu vou inserir ele dentro do gráfico. E para ficar mais visual, eu vou dar um destaque mais para essas bandas, só que na aparência. Deixar ela um pouquinho mais visível, não vou mexer nas cores. Só por esses dois indicadores eu já consigo identificar que Petrobras ela está esticada. Para que se eu tivesse o papel na minha carteira, seria o momento ideal para fazer uma venda coberta de call. Mais à frente vocês vão entender isso. Por que que eu cheguei a essa conclusão? A banda superior da banda de Bollinger, o candle está quase tocando nela, e o estocástico aqui embaixo, ele está no número 72. A leitura desse indicador é que quando ele chegar no 80, deu sobrecompra, ou seja, o papel ele cansou de subir. E o contrário é verdadeiro. Quando ele chega aqui, ó, no fundo, abaixo do 20, deu sobrevenda. Momento ideal para você fazer uma venda de put. Trazendo aqui para o nosso exemplo de opções. Além desses dois indicadores, eu gosto de acrescentar mais outro indicador. É o chamado Z-Score. Esse indicador, ele não é nativo do Profit, ele precisa ser instalado. Tem um vídeo no nosso canal no YouTube, vai estar na descrição dessa mentoria. Você vai assistir esse vídeo, vai aprender como instala, vai ter o arquivo na descrição, você vai baixar e você depois vai poder usar e ler como eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu vou inserir o Z-Score aqui e existem algumas configurações que a gente vai fazer no Z-Score. Primeira delas, vamos mexer na aparência dele. Ele vem cru, então vamos deixar ele um pouquinho mais amigável para a gente poder fazer a leitura. Eu venho aqui no preenchimento e isso tudo vocês vão ver nesse vídeo, então eu vou passar por alto. Tem outro detalhe aqui. Eu gosto de colocar no Candle a regra de coloração do Z-Score. Por que isso? É mais uma coisa que vai nos ajudar na leitura, se o movimento ele está bom para vender put ou bom para vender call. Observem que além dos candles preto de queda e branco de alta, a gente agora tem os candles vermelho e os candles azuis. O que é que isso significa? Quando o candle está azul, quer dizer que pelo Z-Score está sobrevendido. O momento ideal para vender uma put. O contrário é verdadeiro. Quando o candle ele fica vermelho, quer dizer que pelo Z-Score, ali embaixo, ó,
Ele ultrapassou 2 desvios padrões para cima e é o momento ideal para fazer uma venda coberta de call. Os indicadores eles não prevêem o futuro, mas eles nos dão uma clara visão de que esse movimento está esticado. No caso de Petrobras, acionou nesse candle, continuou subindo, depois disso corrigiu levemente para baixo do candle e só 49 dias depois é que ele veio para baixo. Então o indicador ele nem sempre vai te dizer que o futuro vai acontecer, mas ele vai te dar uma noção. Você não fica cego sem um indicador como era o gráfico limpo quando eu comecei essa videoaula. Aqui no Z-Score, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma integração do candle lá em cima com o Z-Score aqui embaixo. Então, pessoal, aqui ó, eu vou agora inserir a mesma regra de coloração que eu coloquei nos candles, eu vou colocar aqui no Z-Score. E para ficar bem visível, eu vou dar mais um retoque aqui na aparência dele. E tudo isso vocês vão aprender assistindo o vídeo, que a gente vai deixar na descrição, e pronto. A partir desse momento a gente está com o gráfico casado com o indicador. Isso é visual. Ficou vermelho no indicador, ficou vermelho no candle, tocou na banda superior de Bollinger, momento ideal para fazer uma venda coberta de call. Tocou na banda inferior de Bollinger, estocástico aqui baixou do 20, Z-Score acionou, ficou azul, momento ideal para fazer uma venda de put. Com base apenas nisso, a gente tem uma grande noção se está bom para vender put ou bom para vender call. Observem que mesmo o Petro subindo, quase tocando na banda superior de Bollinger, o estocástico ainda não deu entrada, não chegou, não ultrapassou os 80 e nem o Z-Score chegou nos 2 positivo. Mas a gente já começa a ficar atento a isso daqui. Se Petro continuar subindo, chegar aqui nos 33, por exemplo, você pode ter certeza que tanto o estocástico vai passar dos 80 como o Z-Score vai passar dos 2. E aí é o momento perfeito para fazer uma venda coberta de call. Feita essa parte, passado por alto, quais indicadores nós usamos na nossa metodologia para que a gente consiga ver de forma clara esse indicador, esse gráfico, na verdade. Agora vamos para o módulo de opções do Profit, que é onde a gente de fato faz nossas operações. Então eu vou abrir aqui a tela inicial do meu Profit. Nessa tela inicial eu coloquei o módulo de opções, mas todo Profit ele é igual, ele sempre vai ter essa tela inicial onde a gente vê as atualizações que estão disponíveis, ajuda, desktop, estratégias, exibir e outras coisas. Então, como é que eu abro essa tela aqui, que é o módulo de opções? Vou até fechar o meu aqui. Pronto. Como é que eu abro o módulo de opções? Muito simples, eu venho em opções e clico em estratégia de opções. A partir desse momento, me trazido o módulo de opções do Profit. Sempre que eu for usar o exemplo, eu vou fazer o exemplo na Petrobras, certo? Então, estou rolando o mouse para cima. Aqui é o vencimento próximo, que é o vencimento de maio. Se eu clico, o Profit mostra tudo que existe de vencimentos para a Petrobras, inclusive o vencimento de abril de 2024. 2 anos para frente, o Profit ele me traz isso. Algumas corretoras, por meio dos home brokers, eles não te trazem tudo isso. O Profit ele vai te trazer. Feito isso, feita essa primeira análise, a gente chegou nesse ponto. Vamos usar o exemplo agora do vencimento próximo, vencimento de maio. É só a título de exemplo. Então vou abrir, apenas vou dar um clique aqui. Estou rolando o mouse para baixo. Eu encontro uma linha azul no meio do módulo de opções. O que é a linha azul? A linha azul a gente chama da linha do dinheiro. É exatamente onde a ação da Petrobras está. Observe que o Profit também me traz o último valor, 31,80. Se a gente voltar lá no gráfico, vai ver que 31,80 foi o fechamento. Quando o mercado está aberto e o papel está andando, no módulo de opções, o último fica oscilando, você vê a variação ser positiva ou negativa. Então você nem precisa, para ver o preço do papel, voltar no gráfico da ação. Você pode por aqui mesmo ver o preço do papel. Então essa linha azul representa os 31,80. Se Petro subir, a linha vem para cá. Se Petro descer, a linha vem para cá.
Outra coisa que a gente pode fazer no Profit é configurar o que a gente quer ver nessas colunas. Observem, o strike a gente não configura, ele é fixo. Todo esse restante a gente configura. Como é que eu faço essa configuração? Eu venho em Layout. Por padrão, ele vai vir nessa primeira opção. Eu vou escolher a opção customizada, que é a última. Vou abrir esse ícone e ele vai me trazer isso. Em Layout, eu vou selecionar customizado e aqui eu vou escolher o que eu quero que apareça. Na minha configuração de uso pessoal, eu uso o último, é o último valor que a opção foi negociada, o preço teórico, contratos em aberto, delta, que é uma das gregas, volatilidade implícita, valor intrínseco, valor extrínseco e número de negócios. Essa é a minha configuração. Por que eu não coloquei mais? Porque o Profit não permite. Então o Profit só permite que eu configure 8 indicadores. E isso eu posso mudar, eu posso incluir um, tirar outro, por exemplo, eu posso colocar probabilidade OTM, mas para isso eu tenho que tirar um, eu vou tirar negócio. Aí eu já consigo colocar esse. Se eu clicar em negócio, ó, não acontece nada, porque está marcado os 8. Então vou voltar para minha configuração e é só confirmar. Como o meu já está configurado, não vou dar OK, vou só encerrar. Outro detalhe do modo de opções são os strikes. Observem, quando eu rolo o mouse, o tanto de strike que tem aberto. É uma infinidade de strikes. Eu posso diminuir vindo aqui, ó, strike todos, e escolher. Não, eu não quero ver tudo isso, eu quero ver apenas 8. Olhe como muda. Ele me trouxe 8 acima e 8 abaixo, da linha azul. Mas só que às vezes 8 não é suficiente para a gente analisar, encontrar a opção que a gente quer. Então, o ideal, na casa dos 20, 25 já é ideal. Dá para você usar, dependendo da velocidade do seu computador, isso aqui vai pesar um pouquinho, mas eu vou deixar em todos para mim poder ver tudo que tem de aberto no modo de opções. Passando essa fase, a gente já analisou o gráfico, os indicadores que a gente usa, uma leitura breve. Vimos como a gente consegue achar o modo de opções aqui no Profit, como a gente faz uma configuração rápida e básica, o layout, número de strikes, a coluna central, que são os strikes já definidos pela Bolsa Brasileira, a linha do dinheiro. E aí a gente vem para a parte de como é que eu faço uma venda. Lembra lá no gráfico que Petro estava em movimento para cima, estava subindo, quase tocando na banda superior de Bollinger? Vou mostrar para vocês de novo. Petro está quase tocando na banda superior, o estocástico está em 70, acima de 80 já é sobrevenda, ou sobrecompra, na verdade, e o Z-Score está 1.61. Isso, 1.61, quando ele chegar em 2, ele vai acionar essa linha vermelha, que quer dizer que ele está sobrecomprado e é o momento de vender. Mas lembre-se, a gente não está aqui fazendo swing trade no papel. A gente não vai vender o papel, a gente vai vender uma call. Aí vocês, ao longo dessa metodologia, vocês vão entender por que a gente está vendendo uma call e não vendendo papel. Então vamos pegar, ó, no Profit, o lado esquerdo são as calls, aqui em cima. Do lado direito do strike são as puts. Petrobras está subindo, então a gente vai vender uma call. A coluna delta, que é essa, para o iniciante, a gente sempre vai recomendar que o iniciante comece vendendo delta 30. Nós não temos aqui o delta 30 exatamente, mas temos o 32 e o 26. A gente pode arredondar, vender aqui, por exemplo, no 32. Qual é o delta 32? É o strike 33,59. É esse strike aqui. O papel agora fechou ontem a 31,80. Então, se você tiver que vender seu papel, você vai vender ele mais caro, 33,59. Só que você vai fazer isso no dia 20 de maio e ainda vai receber o dinheiro hoje, agora, cai na sua conta. E olha a maravilha das opções. Eu cliquei aqui, ó, no Vzinho de venda e aqui no Profit me apareceu a boleta das opções. E é por aqui que a gente faz a negociação. Como é que a gente interpreta o que está aqui? É muito simples. A própria boleta me traz o delta, que corresponde ao delta da coluna aqui acima do Profit. Me traz algumas gregas como o gama, o θ. Me traz a volatilidade implícita dessa opção em si. Aqui nós temos a volatilidade histórica geral e a volatilidade implícita geral. Aqui é exclusiva dessa opção. E também me traz a POP. O que é a POP? É a probabilidade dessa opção
ser exercido no vencimento. Esse número de 76,96 quer dizer que eu, que estou vendendo, tenho praticamente 77% de chance de não vender meus papéis e ficar apenas com o prêmio. Olhe a maravilha das opções. Você faz uma operação que matematicamente você tem quase 77% de chance de não vender seu papel e ainda ganhar R$ 52 nesse exemplo. Quando a gente joga isso para porcentagem, estamos falando de 1,64%. Mas será que 52 é o preço justo? É o preço correto dessa opção? Mais uma vez, a gente vai recorrer à ferramenta, ao Profit Pro. Ele tem uma calculadora. Lembra que eu falei da volatilidade implícita? A gente vai usar ela agora. Essa volatilidade dessa opção. Nós voltamos aqui, onde está selecionado. Em qualquer lugar, a gente clica com o botão direito do mouse e seleciona a calculadora Black-Scholes. Clica e vai aparecer essa ferramenta. A gente só faz uma coisa nela. A gente só mexe aqui, ó, volatilidade. A gente não marca nada, só vamos mudar esse valor. Aqui está 31,21. Eu vou arredondar para cima, eu quero vender caro, vou colocar 32. Observe que aqui em cima, ó, prêmio, apareceu 58. Peraí, mas não era 52? Era. 52 era o preço que estava sendo praticado, mas 58 é o preço justo. Só por aqui já percebemos que se a gente fosse vender pelo preço do mercado, a gente estaria perdendo aqui 6 centavos ou R$6 em um lote de 100. Se fosse 1.000, seriam R$60 de perca. 10.000, R$600 de perca. Então é exponencial. No momento que eu descobri o valor, 58 centavos, eu fecho essa calculadora, maximizo novamente o módulo de opções. Trago aqui, eu sempre gosto de ver a opção marcada, então trago aqui pelo scroll down do mouse. E isso aqui é a boleta de ordem. Eu venho aqui no preço, aumento, colocar aqui 58. E olhe como aumentou a porcentagem de 1, ó, vamos lá, 0,52. 1,64% de retorno. 0,58. 1,82% de retorno. Apenas 6 centavos aumentou meu retorno. E aí, no momento em que eu decidi o preço que eu quero vender, eu venho na validade, coloco até cancelar, porque se eu não fizer isso, na hora que o mercado fechar o profit, ele encerra essa ordem. Pode ser que amanhã a Petro suba mais um pouco. E se a minha ordem estiver, como a gente fala, estiver na pedra, essa ordem será executada. E eu mando enviar a ordem. Se eu fizer isso agora, vai pedir a minha senha de roteamento. E, olha, criou, mesmo sendo feriado, a ordem foi criada. Pronto, então vai dar pra gente explicar isso aqui para vocês. Beleza, eu fiz, mandei minha ordem. O que é que eu faço agora? Você tem que fazer o acompanhamento, você tem que saber no Profit onde é que está a sua ordem. Aqui embaixo a gente tem grade, gráfico, gráfico de volatilidade, acompanhamento e screen. A gente vai no acompanhamento e vai aparecer para a gente isso daqui, ó. A minha ordem está aqui, como o mercado está fechado, ela está pendente, mas se o mercado tivesse aberto, ela estaria aberta, esperando o preço bater 58 para me vender a 58. O direito de alguém me comprar um papel que hoje está 31,80, comprar esse papel por R$ 33,59. Então eu vou ganhar o prêmio agora e ainda tenho a chance de ganhar a venda do papel mais caro no futuro. Por aqui a gente faz esse acompanhamento e a gente tem como tanto cancelar essa ordem, como editar ou subir o valor do prêmio ou baixar o valor do prêmio. Como é que eu faço isso? Botão direito em cima dela. Se eu apertar em cancelar, ela vai ser cancelada, ela sai, ela some do book. E aí eu vou ter que voltar na grade, vou ter que voltar na mesma opção, essa daqui, ó, fazer tudo de novo, como eu já fiz o cálculo, sei que é 0,58, digito, muda a validade, envio ordem, foi criado. Vocês vão sempre observar que eu fecho essa ordem, porque o Profit às vezes ele prega algumas armadilhas, então para não ter um risco de vender duas vezes a mesma, eu fecho aqui. Pronto, tiro da boleta. Aí eu volto no acompanhamento. A cancelada está aí, mas não tem mais nenhum valor. E se o mercado tivesse aberto, estaria aberta essa ordem. Agora eu posso também editá-la. Botão direito, editar. Aparece essa mini boleta. E aqui eu posso mexer no preço. Eu posso aumentar para 0,60, por exemplo. Edito.
Aí agora o mercado não vai deixar a gente fazer isso. Mas se tivesse aberto, esse valor de 0,58 iria para 0,60. Mas tem um detalhe. Como é que a gente vê no book qual a nossa ordem? É muito simples. Eu posso ir pela próprio acompanhamento, mas eu posso ir aqui pela grade. Então eu vou voltar pela grade, vou colocar nessa que eu quis vender, que é a de 33,59, 0,52, é só clicar com o botão direito. Agora eu não vou abrir a calculadora, eu vou abrir o livro de ofertas. Quando eu faço isso, o Profit me traz o book dessa opção. Apenas dessa opção. Aqui em cima, Petro é 364. Eu consigo observar que o melhor vendedor era 0,58 e o melhor comprador era 0,52. Quando o melhor comprador pagar 0,58 a negócio, ou quando o melhor vendedor vender por 0,52 a negócio. Até lá, há uma briga no book. Se o mercado tivesse aberto, minha ordem estaria aqui, ó. Ou ela estaria abaixo desse 0,58, ou ela estaria acima. Quanto mais eu diminuir, mais eu vou ficar na frente da fila, porque eu aceito vender mais barato, e se eu aumentar o preço, 0,60, 0,63, por exemplo, eu vou ficar mais longe na fila de negociação. E para isso, esperando que o papel ele suba mais um pouco para pegar minha ordem. Hoje, como é tudo digital, não há mais o pregão viva voz, aquela gritaria que a gente via na TV. Hoje é tudo feito de forma eletrônica. Eu quero agredir o book, ou seja, eu grito, eu aceito vender mais barato, eu volto, eu vou ter que fechar aqui o book, eu volto no modo de opções, vou em acompanhamento, botão direito, na ordem que está aberta, editar, baixo o preço, edito. Mais uma vez, o mercado está fechado, então ele não deixa editar, mas se tivesse aberto eu iria para 0,56 e por aqui também eu tenho acesso ao book, é só clicar botão direito, livro de ofertas. Eu volto no mesmo local que estava lá, no book da Petro é 364, aquela. E aí eu estaria aqui, ó, à frente desse Vitrio DTVM, que está vendendo 1.100 opções, eu estaria na frente dele, ou seja, eu gritei, eu aceito vender a 0,56. No decorrer da nossa mentoria, vocês vão entender que a gente sempre tenta vender o mais caro possível. A gente nunca vai aceitar o preço do book, muito menos vender mais barato do que o book, que nesse momento é 0,52. Então, voltando aqui para o módulo de opções, eu vou fechar novamente o book, volto para o módulo. E. Lucas, Opa! só uma dúvida. Se você calcula o preço justo e o book não está trabalhando, né, naquele momento nesse preço justo, você deixa por algum tempo até pegar sua ordem? Se sim, quanto tempo você deixa mais ou menos? Eu deixo em média 1 semana, 2 semanas. Aí se o papel andar muito contra, ou seja, eu estou querendo fazer uma venda coberta de call, se o papel subir, pega a minha ordem mais cara. Se a Petro cai para 30, 29, não faz mais sentido eu ficar esperando, porque ela teria que voltar e passar do valor que está hoje, que é 31,80, e aí eu vou lá e tiro a ordem. Mas geralmente eu deixo entre 1 e 2 semanas naquele valor que eu escolhi. Perfeito, obrigado. E aí, ó, voltando, eu não vou deixar essa ordem aberta, não faz parte do meu plano vender call de Petro, eu nem tenho papel, na verdade, então não estarei fazendo a venda coberta, eu vou agora encerrar, cancelar essa ordem. Porque se eu deixo ela aqui, amanhã o Profit insere ela no book. Pronto, encerrei, está cancelado, não tem o risco de amanhã fazer uma venda coberta num papel que eu não tenho. Então tem mais 3 particularidades do Profit que eu vou mostrar para vocês como é que faz uma configuração. Parece bobagem, mas faz muita diferença. A primeira é essas bandeirinhas. Vocês vão ver que nas puts temos apenas a bandeirinha da União Europeia. Então essas opções, elas são do tipo europeia. Elas só podem ser exercidas no vencimento. O papel Petrobras pode ir para 10 centavos. E eu estou vendendo 30, por exemplo. 30,09. Só no dia do vencimento acontece o exercício dessa opção. Acontece a negociação dela. Do lado das calls, nós temos as duas opções. Temos as opções do tipo americana, representada pela bandeira dos Estados Unidos, e as opções do tipo europeia, representadas pela bandeira da União Europeia. Qual a diferença de uma para outra? Se eu vendo uma call do tipo americana, como essa que eu mostrei para vocês, do 33,59, ela é americana. Quem me comprou ela tem o direito
e ele vai escolher se ele vai querer fazer isso, de exercer Petrobras antes do vencimento. Não importa onde Petrobras esteja, ele tem esse direito. É financeiramente rentável? Geralmente não, principalmente se a Petrobras estiver abaixo do 33,59. Mas existe esse direito. No Brasil, não é comum uma call americana ser exercida antes do vencimento, mas acontece às vezes. Então é bom a gente falar que existe esse risco. Se você tem o papel, faz a sua venda coberta e você não quer entregar esse papel, opte sempre por vender opções do tipo europeia. No caso das put não existe esse risco, porque toda put é europeia. Esse é um detalhe sobre as opções, o tipo de opções. Agora temos um detalhe na própria plataforma. Vocês conseguem observar que em nenhum local aqui eu estou vendo o código da opção, a não ser que eu clique. E na boleta eu vou ver, por exemplo, Petro E356. Como é que eu faço para colocar no Profit esse código? É muito simples. Eu venho aqui, posso vir aqui no tipo, por exemplo, botão direito, exibir código do ativo, e eu clico na primeira opção, exibir código do ativo completo. Pronto. Olha só, apareceu. Com o passar do tempo, você vai ficando bom nisso daqui, você vai se acostumando, você consegue, numa conversa com um amigo, como a gente está aqui pelo Zoom, a pessoa fala apenas o código, e você procura aqui. Então ela apareceu tanto na put quanto na call. É bem didático isso, te auxilia. Vou fechar essa ordem. E temos aqui mais um outro detalhe do Profit. Vocês observam aqui em cima que tem vários ativos. Esses são todos os ativos que eu acompanho, tanto os meus ativos pessoais, que eu tenho posições, como os ativos de alguns dos nossos mentorados. Quando eu clico nesse botão, para mim ir para o final da minha lista, eu tenho esse botão mais. Não importa se você tem um ativo ou vários como eu tenho. O botão mais ele sempre vai estar no final do lado direito. Você quer inserir um novo ativo? É só clicar no mais e você vai digitar o código do ativo. Por exemplo, BRIT3 é o código da BrisaNet, uma operadora de telecom. Então eu venho aqui, clico, dou OK, e no modo de opções me aparece, BrisaNet não tem opções, então aparece ativo não possui opções. Mas, por exemplo, a Apvida, ela tem opções, se eu não me engano ela tem. Então eu venho aqui, coloco e me trazido as opções dessa ação chamada Apvida. E a partir daqui você pode colocar quantos ativos você quiser. Por exemplo, o Trapar. Trapar eu já tenho, então não vai dar certo. Vou colocar um que eu não tenho aqui, Unipar. Então vou colocar Unipar 6, clico e me trazido no modo de opções. É outro detalhe técnico do Profit. E eu acho que